Olá, sétimo ano, tudo bem? Nós estamos de volta com a nossa aula virtual, né? Mantemos aí aquela saudade das aulas presenciais e quando esse momento não chega, nós vamos aqui na telinha, vocês podem perceber aqui que está tudo novo, tudo diferente e a gente procura inovar para vocês, né? Eu fico feliz quando a gente consegue fazer algo diferente. Galera, conteúdo de hoje, reforma protestante. Ou reforma e contra-reforma, depende muito do livro que se vai estudar. No caso nosso, vai ser reforma. Essa reforma está no conteúdo do Renascimento, incluído no conteúdo do Renascimento, entendeu? Então, vamos só recapitular. Nós vimos que no Renascimento, o homem deixou o teocentrismo, que era Deus no centro, na visão medieval, onde o ser humano era resultado do pecado original, e passou a ser antropocêntrico, quer dizer, o ser humano no centro, o ser humano como centro das atenções, e nesse momento o ser humano passa a ser visto como imagem e semelhança do Criador. Beleza, até aí eu tenho certeza que não há dúvidas, eu tenho certeza, não é? Só que onde há novas ideias, brotam novas atitudes, não é? E nós vamos chegar num conteúdo agora que eu vou precisar muito que vocês entendam que as pessoas mudam, não é? E depender, a gente não, só para poder pegar, para vocês possam entender, tudo que for dito aqui foram atitudes de pessoas do passado, não quer dizer que as pessoas hoje, da mesma religião, façam, claro que não. A igreja se modernizou, a igreja se tornou contemporânea e muita coisa ficou para trás. Por exemplo, um crime que o tataravô de alguém cometeu, a pessoa de hoje não é culpada, claro que não. Então, as entidades mudaram, não é? Se modernizaram, graças a Deus. Vamos lá, então. Reforma protestante. Galera, em meados do século XVI, a Igreja Católica da época era a única igreja da Europa. E era proibido ter outra igreja, sob pena de quem tentar ir contra ela ser queimado vivo numa fogueira. Inclusive a lenha era colocada meio verde para queimar devagar e a pessoa sentir muita dor. Mas o que levaria uma pessoa naquela época a confrontar uma igreja? Por que isso? Viria de que isso, né? Galera, basta a gente entender o seguinte: as atitudes da igreja daquela época não eram como as atitudes da igreja de hoje. Por exemplo, hoje existem várias igrejas, naquela época não, era católica somente, mas era católica diferente, não era católica como hoje. Por exemplo, a pessoa para ser padre, ele estuda por anos e anos e tem que ter um dom. Naquela época não. O pai indicava o filho para a igreja, ele tinha que ir para a igreja, e ia e acabou. Muitas vezes nem tinha um dom, né? Para você ter ideia, reis da Alemanha mandaram Rodrigo Borgia para a igreja, e esse cara ele não tinha nenhum pingo de vocação para a igreja, tinha uma vida toda complicada e se tornou papa e com o nome de Alexandre VI, um dos mais cruéis papas da história, né? Nessa época e daí para frente a igreja, olha que interessante, aí vocês vão gostar um pouco do conteúdo, eu gosto até de frisar essas coisas, porque o professor de história é assim mesmo, ele às vezes precisa contar, como eu falo, os fuxicos da gente, né? Vê só, naquela época as igrejas vendiam pedaços de madeira pequenos, ou então maiores, e diziam que eram pedaços da cruz de Cristo. Então, no meio da missa, quem quer comprar um pedaço da cruz de Cristo para ter proteção? E as pessoas compravam. Dizia um filósofo da época que se juntasse todos os pedaços de cruz de Cristo que a igreja vendia, e isso chamavam-se relíquias da igreja, dava para construir navios e mais navios só disso. Então, as chamadas relíquias eram preciosidades falsas que a igreja vendia como verdadeira para os fiéis. Por exemplo,
cabelo de Maria, cabelo de Jesus. Dava para amarrar um fio no outro e dar várias voltas na terra. Pra você ter uma ideia, né? Por exemplo, tinha na igreja a pata do jumento que transportou Jesus. É verdade, eu não estou mentindo, né? E tinham 5 patas em várias igrejas. Quer dizer, o jumento tinha 5 patas. Então, absurdo total. Fora isso, era vendido o perdão divino. Você podia comprar o perdão. Você pecava, ia na igreja, pagava um valor e recebia como pode dizer, uma declaração de que você estava perdoado do seu pecado. Olha que coisa, quer dizer que você pagava pelo perdão. Isso tudo passou a ser contestado por pessoas renascentistas. Por exemplo, o filósofo e teólogo John Wycliffe, ele contestou, disse que isso era errado, não era bíblico, e para vocês terem uma ideia, ele foi torturado e queimado numa fogueira. Como se não bastasse, João Hus viu ele sendo queimado, entendeu como foi, e João Hus também contestou esse tipo de ação da igreja. Também contestou a cobrança de dízimo e de mais impostos que a igreja cobrava. E também foi queimado em praça pública após a missa. Olha que absurdo. Rani, mas por que a igreja decidia a vida das pessoas? Porque a igreja, e por isso nós estudamos esse conteúdo, porque se fosse só religião, nós não mexeríamos com isso. Mas a igreja, ela tinha poder de Estado. Ela tinha, para você ter uma ideia, toda vez que um rei morria, ele deixava uma parte da terra para a igreja. Animais e ouro para a igreja. E a igreja, como vários reis morreram na história, foi ficando cada vez mais rica. A igreja tinha terras dela e a igreja mandava em alguns reis. E quando não mandava, exercia um papel forte dentro do país. Quer dizer, ela tinha um poder econômico, político e social. E por isso a gente estuda isso aqui. Entendeu? Poder econômico, político e social. Ok? Então, dentro desse contexto todo, surgiram pessoas que começaram a contestar o poder da igreja. Não é? Só para vocês terem uma noção de como a coisa era na época, Thomas Müller, ele contestou de uma maneira diferente e ele dizia que Cristo veio para os pobres e que os pobres tinham vindo para Jesus Cristo. E ele, até que é um pensamento interessante, só que aí ele passou a comandar exército de plebeus. Lembra do feudo? Lembra das pessoas, dos servos? Ele passou a pegar servos e comandava esses servos. Esses servos matavam a família real, porque eram muitos reis naquela época, matavam nobres, tomavam as terras e dividiam entre eles. Quer dizer, era um fanatismo religioso aí poderoso. Ele tinha a base dele de que estava correto, mas daí a invadir terra e matar pessoas, ele já começava a fazer tudo errado. Thomas Müller, né? Rani, e depois o que aconteceu com esse cara? Os reis se reuniram, pegaram ele, decapitaram, né? E as terras que eles tinham tomado ficaram para a igreja, certo? De repente surge um cara chamado João Calvino, figura aqui. João Calvino, ele defendia a teoria da predestinação. Olha que coisa. O que era isso? Ele dizia que todos nós nascemos já predestinados. Predestinados. Esse cara não foi morto, porque tinha muito dinheiro e conseguiu sair para um país onde a Igreja Católica não estava tão influente. Ele foi para a Suíça, lá a igreja que ele fundou se tornou dona da região, né? Era o calvinismo, por exemplo. Dizia-se que todos nós aqui na Terra estamos predestinados. Por exemplo, você é pobre porque Deus quer que você seja pobre, dizia ele. E se você lutar para ficar rico, vai estar indo contra Deus. O nobre é rico porque o Deus o fez rico. E se você deixar ele ficar pobre, Deus vai te castigar. Olha só aí, né, a deturpação da questão bíblica. E ele, dessa maneira, conseguia manter os ricos a seu favor e os pobres dominados. Perfeito para a elite comandar, né? Perfeito. Ele dominou a Suíça. Lá havia mortes, porque era proibido teatro, era proibido música, era proibido dança, né? Lá era proibido leitura de alguns livros. Ele governou a Suíça com mãos de ferro. Lá ele tinha poder político e religioso nas mãos dele. Esse foi João Calvino.
Aí vai surgir o nosso famoso Lutero, né? Eu sei que as religiões falam muito dele. Ele realmente foi importantíssimo para o surgimento de novas igrejas. Mas tem um detalhe. Inicialmente ele não queria fundar uma nova igreja. Inicialmente ele queria reformar a Igreja Católica. Daí o nome reforma, viu? E ele não consegue reformar naquele momento. Mas as ideias dele fazem com que a igreja se reforme lá na frente, se torne uma nova igreja, e as ideias dele também fazem surgir uma nova igreja. As igrejas que eles chamavam de protestantes. Ué, protestante de quê? Porque protestavam com tudo aquilo que a Igreja Católica estava fazendo naquela época, né? Rani, aí vamos dar um exemplo aqui. Alguém vai e pergunta, Rani, mas ele não foi morto? Não. Ué, Rani, mas ele não foi queimado na fogueira? Não. Por que não? Não foi queimado na fogueira porque ele tinha protetores fortes. Já sei. Os anjos fizeram ficaram na frente dele com as espadas. Não, esquece esse negócio de anjo, é história, né? Na verdade, assim, ele defendia ideias que os capitalistas também defendiam, para você ter uma ideia. A Igreja Católica proibia a pessoa emprestar dinheiro a juros. Ou a igreja preocupava com as pessoas se endividar. Não, é porque a igreja emprestava, ela não queria concorrente, entendeu? E aí era proibido. Os burgueses da época queriam emprestar dinheiro a juros. Então, quando surge a igreja defendida por Lutero, e essa igreja deixava e dizia que era lícito isso, os nobres logo o protegeram. Os príncipes o protegeram também, reis. Mas por que, Rani? Porque o Papa espanhol queria tornar toda a região território espanhol. E aí, a região alemã, onde Lutero morava, Lutero era alemão, né? Não era muito chegado de banho, não. Era alemão, os nobres resolveram proteger Lutero para que ele pudesse fabricar novas leis para uma igreja que poderia vir. Lutero era um cara inteligentíssimo, um cara que realmente tinha um dom para a religião. Ele traduzia a Bíblia para o alemão, né? Era um monge, era um cara inteligentíssimo e um cara muito ligado à questão divina. Ele consegue fazer teses, bater com a Igreja Católica, provar que ela estava errada, coisa que os outros não tinham tido força para isso, e disso surge uma nova igreja. Ao surgir uma nova igreja, o que vai acontecer? A Igreja Católica, ela marca uma reunião. Essa região era um concílio. O que era isso? É uma reunião de todos os cardeais, né? E nessa reunião eles debateram sobre a nova igreja. E a Igreja Católica resolveu mudar. Quer dizer, não cobrava mais indulgência. O que era indulgência, gente? Indulgência era a venda do perdão divino. Vai estar na prova. A igreja deixou de cobrar as relíquias, de vender relíquias. O que eram relíquias? Coisas preciosas, não. Em história, nesse momento, relíquias eram objetos ditos sagrados e vendidos pela igreja, falsos, certo? Deixou disso tudo. Mas a igreja criou a Inquisição. Galera, vou colocar umas imagens aqui ao lado para vocês entenderem o que é a Inquisição. A igreja passou agora a lutar contra as ideias que estavam surgindo. Mas ela não lutava pregando palavra, não. Pregava, mas também usava de força. Por exemplo, nessa época, passou a se queimar muita gente em fogueira. Bastava você ter ideias contrárias à da igreja para você ser queimado, não é? Olha as imagens. E não tinha só queimadura, não. Existia os mais terríveis tipos de tortura. Não vou colocar todos aqui, não, porque eu não gosto, mas desde fritar uma pessoa numa panela de óleo quente gigante, cozinhar uma pessoa em praça pública, colocar a pessoa numa fogueira gigante, pôr para queimar, esticar uma pessoa até estourar no meio, ou alguém fazer um rastro na barriga da pessoa, meter a mão lá dentro, tirar os órgãos da pessoa viva. Tudo isso em nome de Deus, né? Que coisa absurda. Então, isso era para fazer com que as igrejas que estavam surgindo tivessem medo e recuassem. Mas não recuaram, não. Houve gente que lutou com a Bíblia na mão, pela palavra, e houve também religiões novas que surgiram, que também mataram católicos. E começou naquela época, na Europa, uma guerra entre católicos e evangélicos, novos cristãos, e essa guerra não tinha fim. Não é? Então foi um momento muito difícil da história, foi um momento tenso, muito tenso. Para vocês terem ideia, vamos dar uma pausa, não está no assunto,
Mas foi daí que a Igreja Católica veio com os portugueses para o Brasil para catequizar os índios, para fazer dos índios novos católicos, porque sabia que estava perdendo fiéis na Europa, então sabia que aqui tinha 5 milhões de pessoas que moravam aqui, Portugal tinha 1 milhão. É por isso que o Brasil não foi descoberto, nós sabemos disso. Sabemos disso. Os portugueses chegaram aqui, em Portugal tinha 1 milhão de habitantes e aqui tinha 5 milhões. E quando alguém te disser, quando o Brasil foi descoberto, alguém descobriu, você fala, o Brasil não foi descoberto. Eu estudei história. Né? Então, o que acontece? Os portugueses vieram para cá, impuseram uma religião aos índios, certo? Proibiram escravizar os índios, não porque eram bonzinhos, não. Fazia muita maldade com o índio aqui. Né? Trouxe o africano para ser escravizado, porque queriam que aqui o povo marrom, assim dito, fosse cristão. Né? Ser cristão naquela época significava dinheiro no caixa, dinheiro na caixinha no domingo, isso era muito importante. Né? Até hoje, algumas igrejas lutam aí para deixar o seu passado bem para trás realmente e mostrar para as pessoas que são diferentes. Né? São as marcas do passado. Galerinha, observe então que a partir daqui houve guerras religiosas. Mas vamos recapitular então? Vimos que o Renascimento veio e com o Renascimento surgiram novas maneiras de pensar, novas maneiras de ver o mundo. A razão passou a dominar sobre a fé. A fé existia, mas depois que a razão não conseguisse provar o que você queria entender. Né? Nesse momento, as ideias na ciência, na tecnologia, e tudo começa a ficar brilhante, e de repente surgem novas igrejas, porque as ideias que brotaram fizeram com que o ser humano pudesse ler a Bíblia. Para vocês terem ideia, a Bíblia, numa missa católica da época, ela não era lida. Nem todos podiam tocá-la. Basta lembrar que de cada 1.000 pessoas, uma sabia ler e escrever. Né? E a missa geralmente era em latim. E o padre ficava de costas para as pessoas. Ele não podia dar as costas para as imagens, porque se desse as costas para a imagem era falta de educação. Né? Dava as costas para as pessoas. E as pessoas só falavam amém, amém. Quando o ser humano passa a tocar no livro sagrado, alguém passa a ler para ele, ele passa a tocar, ele vai se sentir importante, ele vai se achar capaz de fazer mudanças na sua própria vida e na sua comunidade. Observe então, né, quão história é importante para que a gente entenda a realidade que nós vivemos. Quem estuda história geralmente tem um pensamento crítico e reflexivo. E essa é a intenção do SEDUC em História com vocês. A professora Silene sempre diz que ela quer que pegue no pé, ela quer que aperte, mas ela quer que a gente faça de vocês bons em matemáticas, bons em português, bons em ciências, bons em geografia, mas que vocês também sejam alunos críticos, sejam reflexivos e que, quando deixarem o SEDUC, deixem a marca de onde vieram. E todos os alunos que saem do SEDUC, quando chegam fora da escola, brilham, e eu tenho certeza que vocês no futuro também vão brilhar. Galerinha, anote aí, no nosso livro, eu quero que vocês estudem e respondam a atividade do livro, porque eu vou cobrar isso de vocês. Vocês vão estudar o capítulo 4 do livro de História, Mudanças na Europa, Renascimento e Reforma. Eu quero que vocês respondam a atividade desse livro, ok? Essa atividade respondida, eu preciso que vocês me entreguem na próxima aula, mas não precisem entregar. Entregar não, eu vou precisar muito do apoio dos pais de vocês nisso. Eu vou precisar que vocês mostrem aos pais de vocês que vocês responderam, porque eu vou perguntar a alguns pais, né? E nós vamos fazer a correção na próxima aula. Tá ok? Vamos corrigir aqui, tete a tete. E depois de corrigir, que eu vou passar uma atividade para confrontar o que vocês fizeram com o que eu fiz e assim chegarmos a uma ideia final. Tá ok? Um beijo no coração de vocês, um abraço, dizer que a saudade é grande, né? Eu gosto muito desse contato nosso, aquele contato nosso do dia a dia, né? Eu acho aquilo muito interessante. Eu realmente estou sentindo falta de vocês, que esperem em Deus que tudo logo se resolva, para que a gente possa novamente estar juntos. Um abraço, até a próxima.